caminhos para o sucesso e como referencial, como paralelo, uma história da nossa rede La Salle, para que nós possamos fazer um parâmetro de comparação. Caminhos para o sucesso, o que vem a ser sucesso? Sucesso vem a ser atingirmos os objetivos que nós traçamos para nossas vidas. Atingirmos o sonho que nós traçamos em chegar lá e disseminar o saber. Então, esse é o foco da instituição nossa parceira. E no Caminhos para o Sucesso, no C do Caminhos, nós também temos 3 Cs fundamentais que são a base, 3 fundamentos, grupos de fundamentos que constroem o sucesso de cada um de nós. Esses 3 Cs são a parte comportamental, o nosso comportamento, a parte de competência, a nossa formação, o nosso saber, o nosso conhecimento, e a parte coletiva. Então, nós temos que nos inserir. Na realidade, são quase 8 bilhões de características diferentes. Cada um é diferente. Mas para facilitar o nosso caminho, para nós termos um horizonte e enxergarmos para frente, houve uma metodologia criada que permite essa classificação em 4 grandes quadrantes, em 4 grandes grupos de nosso comportamento. Para cada um poder, eu me identifico melhor como defesa, como atacante, como nesse sentido, né? Então, esses 4 quadrantes são DISC, que vem a ser dominância, influência, stability e cautela. A dominância, que é o primeiro D do DISC, são pessoas desses 8 bilhões que se classificam mais como ter uma amplitude, uma dominância, uma afeição maior a resultados, a eficácia. Eficácia quer dizer, vamos dizer assim, de acordo, escolher o projeto mais adequado. Nesse sentido, são pessoas mais adaptadas para serem vendedores, para serem empreendedores, para serem o atacante do time. Então, esse grupo, 2 bilhões de pessoas no mundo, se identificam mais nesse sentido de serem mais voltados à eficácia, fazer o projeto certo. A segunda parte do I, de influência, são pessoas mais criativas, são pessoas que têm mais influências, são pessoas mais da comunicação, como o seu Pedro Tessen, são pessoas que influenciam na comunidade e fazem com que o nosso saber, o nosso produto venha a ser útil, necessário e integrado na comunidade. Ou seja, num time de futebol, nós podemos compará-los como os meia, como os números 10, os meia atacantes que fazem a ligação, que fazem a criação da jogada, que fazem a criação das empresas acontecer. Então, são pessoas importantes no contexto, todos são importantes iguais, só que temos características diferentes. Então, as pessoas influentes, influência, quer dizer que é esse segundo quadrante classificado numa metodologia DISC. O terceiro, S, como é em inglês, stability, começa com S, no Brasil começa com estabilidade. Mas o S do DISC vem a ser pessoas mais de defesa, de segurança, de lealdade, que mantém a essência da organização, que mantém a essência no caminho, para que não se perca o projeto, o alvo desejado, né? Então, são pessoas que fazem a defesa, são os volantes, são os zagueiros do time, né? Para nós compararmos, né? São pessoas mais voltadas à lealdade do projeto, para que seja ele executado, né? No C, nós temos, então, a cautela. A cautela, nós falamos de início que o dominância é eficácia. Na cautela, nós temos eficiência. São pessoas que dão atenção ao detalhe, da precisão. São cientistas, são pessoas mais voltadas ao fazer a coisa certa. Enquanto que a eficácia é fazer certo a coisa, aqui na eficiência, no C, nós temos que fazer a coisa certa. Vamos pegar um exemplo de construir uma ponte.
dominância tem a capacidade e amplitude de construir essa ponte no lugar certo, onde tem muito tráfego, onde ela vai ser muito útil, muito necessária. A eficiência tem a condição de fazer a coisa com qualidade, no tempo certo, no orçamento correto e com a qualidade de engenharia correta. Então, isso é eficiência, executar o projeto com precisão. Na eficácia, nós podíamos citar, para poder comparar um pouco melhor, quando não é eficaz, mas é eficiente, o projeto foi executado perfeitamente, com qualidade, com tempo, com orçamento, tudo correto, mas foi construído no lugar onde leva nada a lugar nenhum. Então, colocar uma escola lá no deserto, coisa assim, podemos comparar da mesma forma. Então, aí o projeto não é eficaz, mas ele foi eficiente, foi construído correto. Então, nesse texto de comportamento, nós temos também um referencial, um paralelo que nós podemos traçar com a La Salle, nossa parceira, que tem um diferencial de também entender os alunos e dar um suporte para que ele tenha uma orientação de encaminhamento profissional adequado, já começando pelo comportamento. E nada mais referenciar dentro do comportamento do que são 300 anos da história com comportamentos de integração com mais de 1.700 unidades educacionais, presente em 83 países. Então, isso deu alguma experiência na base comportamental e levando essa rede dos alunos. No segundo C, nós temos a nossa competência. Aí sim que a nossa parceira é muito forte. Porque na primeira construção do comportamento, nós temos a parte da educação. A professora Joyce pode exemplo disso também, né? A educação, desde pequeno, nós temos uma formação que nos permite um foco que nós escolhemos lá no final, mais para o final, já identificado com o comportamento, mas aqui nós também temos que ser capazes de fazer a coisa, fazer bem feita a coisa, né? Então, essa competência ela é desenvolvida nesse sentido com a educação. Então, você tem 300 anos de aprendizado, de busca de saber, tem algo a passar, a reforçar o nosso caminho da competência. Primeiro C é a formação educacional. O segundo C, nós temos aqui também a nossa convivência, o nosso que vem de casa, que vem da observação. Tem pessoas que também aprendem muito, e muitas pessoas só observando, vendo no dia a dia, convivendo e aprendendo e enxergando. Então a convivência também é muito importante, ela complementa a parte educacional. E o que reforça mesmo depois é a experiência. Quando nós temos uma formação, temos um caminho, então praticando, nós consolidando competência, que é um reforço para a nossa trajetória, para o nosso caminho, para cada um de nós alcançarmos os nossos objetivos. Mas agora eu tenho um comportamento adequado. Eu me classifiquei um desses quadros mais adequado para mim. Eu me formei adequadamente com foco adequado. Agora é o suficiente? Não. Ainda a comunidade tem que saber disso, que nós existimos, que nós temos um saber adequado, que nós podemos ser úteis e necessários para a comunidade e para as empresas da nossa localidade. Então, essa inserção coletiva é o terceiro C. Comportamento, competência e coletivo. Inserção coletiva. Então, como é que acontece isso? Primeiro, é sintonizarmos o que temos a oferecer, identificar na comunidade quem precisa desse conhecimento, desse saber. Da mesma maneira, uma empresa tem que, antes de se estabelecer, ter uma pesquisa de qual o produto necessário à comunidade para que se consiga atender e ser útil naquela comunidade. Então, é o primeiro passo nesse sentido, e daí se comunicar e se interagir. Então, essa é a parte primeira, sintonizar o nosso saber na comunidade. Na segunda parte da inserção coletiva, vem o ganha, ganha, ganha. No ganha, 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 são 3 vezes. Não é o patrão que paga nosso salário, não. Não é a escola que paga os professores, não.
quem paga o salário e os professores, ou no contexto tudo, é o aluno, é o cliente, lá no final, que sustenta a organização e se organiza de tal forma essa organização para que todos sejam importantes e que tenham uma recompensa, vamos dizer assim, né? Então o ganha-ganha, para nós exemplificarmos, vamos pegar uma indústria de tintas. Tem uma tinta aí, vendi para todos os comerciantes, fiz bons negócios como fábrica de tinta, vendi para todos os comerciantes, vendi tinta. Grandes pedidos, de fato isso só vai se consolidar se tiver um preço correto e a qualidade adequada. Porque se eu vendi para o comerciante vendeu para as pessoas, para pintarem a casa, se elas não indicarem e não comprarem de novo, acabou-se a sustentabilidade desse negócio. Da mesma maneira, se eu conseguir um bom emprego, eu não ser útil, não só para a empresa, mas principalmente para o cliente, a minha sustentabilidade está ameaçada. Porque eu estou tendo um custo para a empresa e não uma contribuição para a empresa ou para a organização. Então, ela só se mantém e só se torna sustentável quando o cliente da organização ficar satisfeito com o trabalho e permitir que a gente consiga ter até crescimento sustentável e crescimento, porque quanto mais satisfeito ele tiver, mais ele nos reconhece. Então, o ganha-ganha-ganha está no final sempre de todo o processo. É quando a gente é reconhecido. E a última etapa, a gente tem que ver ainda naquele foco que a gente escolhe, naquela empresa, naquelas atividades que a gente monta, os cenários futuros. A gente tem que ver o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, para eu me preparar e me encajar dentro desse novo contexto, nesse novo horizonte. Então, aqui também nós temos como referenciar em inserção coletiva, são 83 países de inserção, 1.700 unidades em comunidades diferentes inserido no coletivo. Então é um bom referencial para a gente buscar no nosso dia a dia como referencial para o nosso crescimento, para absorvermos e repassarmos alguma coisa que a gente tem e fazermos que o caminho para o sucesso empresarial atinja seu objetivo e nós possamos crescer e fazer acontecer e acontecer. Obrigado.